Olá, mais uma dica para vocês, dos meus alunos, meus amigos, meus alunos, para os concurseiros que estão fazendo concurso para o TJ, RJ do Rio de Janeiro, bem como para o TRF da segunda região. Qual é a dica de hoje? Hoje a dica é doutrinária pura, ok? Não vou citar artigo de lei, não me interessa falar artigo de lei, mas sim fazer o quê? Uma ponte para vocês entre a ação penal e o juizado especial criminal. Qual é a questão aqui? Quando eu falo de ação penal pública de iniciativa pública, o que é isso? A ação penal que deve ser intentada e iniciada pelo órgão do Ministério Público através de uma denúncia, eu tenho vários princípios, mas o que me interessa falar agora é o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade. O que é isso? Quando o órgão do Ministério Público recebeu os autos de inquérito policial e ao receber os autos de inquérito policial ele entender que é justa causa, o que é isso? Que existe um lastro probatório mínimo para oferecer a denúncia, que significa dizer que existem indícios de autoria e materialidade do fato, o órgão do Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. Significa dizer que o princípio da obrigatoriedade vigora antes do início da ação penal. O promotor, ao receber os autos de inquérito policial e entender que o fato é criminoso, que existe justa causa, tem que oferecer denúncia. É o princípio da obrigatoriedade, ou pode vir na tua prova o princípio da legalidade. Após oferecer denúncia, depois de oferecer a denúncia, depois de iniciar a ação penal, o promotor não pode desistir da ação penal. O promotor não pode simplesmente desistir de uma ação penal que tenha iniciado. Note, uma coisa é ele opinar pela absolvição. Ele pode perfeitamente pedir a absolvição do réu porque ele não é órgão acusatório, ele é órgão custos legis, ele é fiscal da lei. Então ele não pode desistir da ação penal. O artigo 42 do CPP fala que MP não pode desistir da ação penal. Por quê? Porque vigora o princípio da indisponibilidade. Quero que vocês decorem, gente. Antes do início da ação penal, vigora o princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Depois de iniciar a ação penal, vigora o princípio da indisponibilidade. Perfeito? Sabendo isso, a gente faz um link lá no Juizado Especial Criminal, lei do GCRIM. E lá no GCRIM, quais são os institutos que eu quero que vocês entendam? A transação penal e a suspensão condicional do processo. A transação penal é quando o promotor faz uma proposta propondo ao autor do fato a imposição de uma sanção que seria uma pena privativa, uma pena restritiva de direitos ou de multa. Eu quero que vocês entendam que a transação penal ela ocorre antes do oferecimento da denúncia. Se a transação penal é um instituto do juizado que ocorre antes do oferecimento da denúncia, eu posso dizer que a transação penal é uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Para alguns autores, a transação penal seria o princípio da oportunidade regrada. Agora, a partir do momento que a transação penal não é cabível, quando que a transação penal não é cabível? Dá uma olhada em casa no artigo 76, parágrafo 2º da Lei 9.099. Não sendo cabível a transação penal, cabe ao Ministério Público fazer o quê? Oferecer a denúncia. E após oferecer a denúncia, o órgão do Ministério Público pode opinar pela suspensão condicional do processo, ou sursi processual, para todos os crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. O que significa dizer? Que a suspensão condicional do processo ocorre depois de iniciada a ação penal. Então, posso afirmar que a suspensão condicional do processo é uma mitigação ao princípio da indisponibilidade. Perfeito? Eu quero que vocês façam uma linha do tempo. Antes de iniciar a ação penal, obrigatoriedade. Depois de iniciar a ação penal, indisponibilidade. Joga para o juizado. Antes de iniciar a ação penal, transação penal. Uma mitigação, uma obrigatoriedade. Depois de iniciar a ação penal, suspensão condicional do processo. Uma mitigação ao princípio da indisponibilidade. Um forte abraço e até a próxima dica.